Bom, então hoje nós chegamos a Apocalipse, capítulo 16, e vamos aprender mais das Escrituras. Eu estou usando a NVI, Nova Versão Internacional, como tradução bíblica para essa exposição das Escrituras, né? Então vamos lá. Apocalipse 16, verso 1. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Ponto. O primeiro verso é muito importante também. Por quê? Porque Apocalipse é sim um livro que tem muitos símbolos, mas algumas coisas desse livro são literais, tá? Pessoalmente, eu quero crer que essas taças são coisas literais, né? Essas vasilhas da ira de Deus são coisas literais. Por que eu quero crer nisso? Porque as Escrituras, elas usam coisas para desencadear eventos. Não é que essas coisas são mágicas ou espirituais ou celestiais, mas não. Deus ele usa coisas simples para fazer coisas grandes. Um exemplo muito simples. O cajado de Moisés, ele não tinha poder. Ele era o cajado que ele usava para pastorear ovelhas, pastorear gado caprino, ovino, né? Enfim. Mas Deus usou aquele cajado para poder desencadear eventos sobrenaturais. Água se transformando em sangue. E outras coisas também, né? Quando ele levantou ali a abertura do Mar Vermelho, né? Quando Moisés levantou o cajado, Moisés não feriu o mar, né? Mas ele abriu ali o mar levantando o cajado. Deus fez soprar um vento a noite inteira, enfim. Lá no deserto, com o cajado, Moisés fendeu a rocha e dali saiu água. Então, aquele cajado não tinha um poder. Quem tem um poder é Deus. Mas foi um cajado mesmo, que foi batido ali e Deus fez a água jorrar, porque Deus quis que fosse assim. Então, eu quero crer, aqui nesse verso 1, né, que esses 7 anjos, com cada uma taça da ira de Deus, né, realmente é uma taça. Realmente é um recipiente que é derramado, e aí há um desencadear de eventos, né? Então penso, pessoalmente, isso digo eu e não o Senhor, que essas taças são literais, mas o mais importante é que esses eventos desencadeados por essas taças sendo derramadas sobre a terra são literais, realmente irão acontecer. Mas lembra que eu falei para vocês que assim como quando Israel foi sair do Egito, quando os israelitas foram sair do Egito, alguns eventos, algumas pragas que foram lançadas contra os egípcios afetaram os israelitas, as 3 primeiras pragas. Assim também nós falamos de muitas pragas que vêm sobre a terra e também afetarão a igreja que estará presente. Aqui não. Aqui, os últimos acontecimentos, essas pragas aqui são somente para castigar os ímpios. Aqui não tem justo na terra mais não. Quem tinha que ser resgatado desse castigo já foi. O evento que é conhecido como arrebatamento, ou seja, justos que dormiram crendo, esperando o Messias ressuscitarem e os que estiverem vivos serem transformados para todos nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares, já foi tirado daqui, né? Aí vem essa taça e nós estamos nos ares junto com o Senhor. E aí esses eventos estão acontecendo sobre a terra para que o reino visível de Deus se manifeste por Jesus reinando aqui na terra junto com o seu povo. Ou seja, judeus e gentios que creem que Jesus é o Messias. Apocalipse. Capítulo 16, eu acabei de ler o verso 1.
Então ouviu uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar, é uma ordem, vão derramar sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Possivelmente, aí na Bíblia de vocês deve estar escrito de vermelho, talvez, né? Tem algumas palavras que estão em vermelho. Alguém pode dizer que foi Jesus quem falou isso, de lá do santuário. Outros não, vão dizer que é Deus que falou. Outros podem dizer, não, foi um querubim que gritou de lá, né, do céu. O importante é que foi dada uma ordem para esses anjos e eles vão obedecer, porque é uma ordem que procede da vontade de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam durante todo o livro do Apocalipse. Estão acontecendo eventos ruins no mundo, alguns eventos afetando o povo de Deus. Quer dizer que as coisas estão fora do controle? Não, nada sai fora do controle de Deus. Ainda que algumas coisas não estejam plenamente conforme a vontade dele, vai chegar um dia que estarão. Veja que o tempo do castigo dos ímpios está reservado, está preparado. Aqui nós temos um momento preparado para os ímpios serem castigados. Por que tem tanta maldade no mundo? Porque ainda não chegou o momento de Deus acabar com ela. É como se fosse ali uma plantação crescendo e chega a hora de podar ela. Nós já falamos sobre isso nos capítulos anteriores. As uvas que são lançadas do grande lagar da ira de Deus. Isso aqui está contando como que é essas uvas sendo pisadas com detalhes. Como Deus vai pisar os ímpios aqui? E isso não é injustiça. Um juiz que condena um criminoso, ele é um juiz justo. É o que Deus está fazendo aqui. Ele está punindo pessoas ímpias. Quem não quiser passar por isso é só obedecer a Deus. É simples assim. Porque Deus sempre tem o que é certo. Deus sempre é justo. Então vamos ao verso 2 e aos seguintes. Primeiro verso 2, o que o primeiro anjo fez? O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Então aqui está escrito muito claramente, só vai afetar quem tem a marca da besta, que não foi arrebatado, ficou por ali, né? Então só vai afetar quem tem a marca da besta, quem adorou a imagem, né? Adorou a imagem dessa besta, desse reino e desse rei, ou seja, esse governo e esse governante mundial, que talvez já tenha se levantado e vai estar dominando toda a terra nesse período desse acontecimento aqui. E abriu-se feridas, então, como lá nos egípcios, lembra que foi uma praga parecida que aconteceu lá no Egito, quando o povo de Israel... Veja que tudo que aconteceu nas Escrituras foi um símbolo de coisas que aconteceriam. Já agora, no tempo presente, algumas coisas que já aconteceram no tempo de Jesus, são símbolos. Deus fez com que símbolos acontecessem para mostrar coisas que viriam no tempo futuro. Até a lei de Deus ela está cheia de símbolos. O sábado é um símbolo. O Shabat, né? O Shabat é um símbolo, né? Os patriarcas foram símbolos. Deus mandou muitas das vezes profetas encenarem certas coisas, assim como Jeremias, Oséias, encenarem certos acontecimentos. Vai lá, pega um cinto, compra ele, depois você enterra ele lá perto do rio, aí vai acontecer isso, aí quer dizer isso, aquilo. Então Deus fez com que símbolos se manifestassem para mostrar coisas que iriam acontecer. Então, assim como os egípcios foram castigados com uma praga de feridas abertas, aqui também vai acontecer sobre toda a humanidade ímpia, feridas abertas. Essas feridas podem estar ligadas com a marca, ou seja, o local onde eles foram marcados com a marca da besta é que abriu essa ferida? Pode ser, né? Pode ser. Mas aqui está dizendo que abriram feridas malignas e dolorosas, né? Feridas no plural, talvez falando de várias feridas no corpo dessa pessoa, né? Enfim. Então essa foi a primeira praga, a primeira taça da ira de Deus. Segundo, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como
de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. Ou seja, um sangue putrefato, né? Um sangue, não sangue vivo, mas sangue, vocês entendem, né? Apodrecido, né? Então o mar ele ficou tão sujo, tão sanguinário, tão transformado em sangue, que repito, toda criatura que vivia no mar morreu. Acabou tudo, acabou peixe, acabou moluscos, crustáceos, outros tipos de mamíferos, né? Foca e baleia e outras coisas desse tipo, né? Então todos esses seres marinhos morreram. Tudo isso que vivia no mar morreu. Agora vamos no verso 4. Verso 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, veja que tem um anjo aqui que tinha autoridade sobre as águas. Deus reservou alguns anjos para tarefas especiais, específicas. Por exemplo, aquele que na Bíblia é chamado de Miguel, Micael, né? Quem é semelhante a Deus ou semelhante a Deus, que é chamado de arcanjo. Então esse Micael, infelizmente, acabou se tornando ídolo para muita gente. Tem gente que adora, chama São Miguel Arcanjo. Isso não está na Bíblia. A Bíblia fala de Miguel, ou Micael, no original, né? Mas o importante é a gente entender que ele foi colocado como príncipe do povo de Israel. Ou seja, ele foi colocado como alguém para liderar o povo de Israel, para proteger a nação de Israel. Isso é um fato. Então Deus colocou alguns anjos com ocasiões, com funções específicas. No Antigo Testamento aparece, no livro de Daniel, falando com ele, falando também no Novo Testamento de Zacarias, com Maria, aparece Gabriel, aí fala que ele assiste diante de Deus, quer dizer que ele está diante de Deus. Então é importante a gente ver que Deus reservou alguns seres celestiais para funções específicas, e ao que nós vemos, ele reservou um ser celestial, um anjo, para ter autoridade sobre as águas. E olha o que esse anjo falou. Tu és justo. Eu ainda estou no verso 5, né? Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas, porque eles derramaram o sangue de teus santos, dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Veja que eles derramaram o sangue dos servos de Deus. Veja que vai chegar algum tempo, nós vimos nos capítulos anteriores, que algumas pessoas, servas de Deus, a gente viu isso, quem tiver que ser preso, vai ser preso, né? Quem tiver que ser morto, vai ser morto, então não adianta fugir daquilo que está reservado para nós. E não adianta, e também a gente não precisa disso, nós não precisamos ter medo, porque o nosso objetivo não é apenas ter uma vida, mas vida eterna. Então o nosso olhar sempre tem que estar na vida eterna. Conforme o nosso olhar ele está na vida eterna, nós vamos ter uma vida mais ou menos dentro dos planos de Deus para nós. Ou seja, se o nosso olhar está de fato nas coisas espirituais e nas coisas celestiais, nós vamos viver uma vida fazendo coisas que realmente importam para Deus. Coisas que de verdade são relevantes para Ele e glorificam a Ele. E não que apenas agradam a gente. Muitas pessoas batalham para ter uma vida confortável. Mas nós devemos lutar para ter uma vida que honra e glorifica a Deus. É lógico, nós vamos ter coisas para nós. Deus também fez Salomão escrever que o homem trabalhar e desfrutar do fruto do seu trabalho é uma bênção de Deus. Isso é lícito, é bom, né? Mas é importante que o nosso olhar, o nosso alvo, o nosso objetivo
seja, as coisas celestiais, a vida eterna, e todas as outras coisas devem estar organizadas em torno disso. Então essa prioridade é importante a gente ter. Prioridade na vida eterna e outras coisas serão organizadas ao redor. Então esse anjo que tinha domínio sobre as águas, ele estava falando que os servos de Deus foram maltratados, os servos de Deus foram mortos por esse povo aqui, por essas pessoas do mundo. E agora, o que está acontecendo com eles? Esses mesmos, essa geração, junto com as bestas ali, junto com o antimessias, o anticristo, que castigaram o povo de Deus sem merecer, sem o povo de Deus merecer, então eles serão castigados. E pelo próprio Deus. Não vai ser o povo de Deus que vai castigar os ímpios. Vai ser o próprio Deus que vai fazer isso. E o anjo está falando que Deus é justo. Deus é justo, está executando a justiça contra os ímpios aqui, sobre eles, dando o que eles merecem. Eles derramaram sangue, então eles estão agora recebendo sangue para beber. Antes era a água do mar, agora não, até os rios e lagos, né? As fontes, tudo se transformou em sangue. E eles receberam esse sangue aqui para beber mais essa praga, né? Verso 7. E ouvi o altar responder, onde está sendo oferecido incenso para Deus. Isso nos céus, tá? Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ou seja, nada está fora do controle de Deus. Os juízos de Deus são justos. Deus faz tudo no tempo certo, do jeito certo. Verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Olha o que vai acontecer. Deus vai fazer com que o sol seja mais radioativo do que ele já é. Pelo quê? Por a camada de ozônio, né, que dá uma protegida na Terra, afinar, pelo quê? Não sei. Sei que o Sol vai ter mais força do que tem, vai ter um calor maior do que tem, igual as pessoas estão tudo aí reclamando, né? Tem um monte de gente que reclama de calor. Ai, que calor, né? Ai, calor. Assim, não existe tempo ruim, existe um ambiente quente, um ambiente frio, e existe roupa errada também, né? Que tem gente que às vezes veste uma roupa, por exemplo, sintética, né? Num tempo de calor vai sentir mais calor. Se uma pessoa vestir uma roupa que não aquece no tempo do frio, vai sentir frio, né? Se a gente sair aí sem um guarda-chuva no tempo da chuva, nós vamos molhar, né? Mas é importante saber que o povo do mundo nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. E vai chegar um dia que o sol vai arder muito mais do que ele já arde hoje. Pensa no deserto sem água. É muito mais do que isso. Muito mais do que 40 graus aí. Pessoas vão realmente queimar debaixo desse sol. E o que elas vão fazer? Elas vão reconhecer, Deus nos perdoa, nós estamos recebendo isso porque nós fomos maus. Eles não vão fazer isso, não. Olha o que vai acontecer. Eles foram queimados e amaldiçoaram o nome de Deus. Eles, ao invés de se arrepender de seus pecados, eles se recusaram a arrepender-se e glorificá-lo. Se recusaram. Continuaram a sua rebeldia. Permaneceram rebeldes. Desafiando a Deus. Contrários a Deus. Inimigos de Deus. Então permaneceram assim. Verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas de tanta agonia. Os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram
a arrepender-se das obras que haviam praticado. Veja que tudo estava acontecendo porque eles foram maus e eles ainda se recusaram a se arrepender. Não, a gente fez certo. Quem está errado é Deus porque está nos castigando. Nós estamos certos. Tem um monte de filósofo por aí que vai querer falar, olha como tem muita gente mundana que usa esse tipo de argumento, inclusive os ateus. Veja que não existe ateu, porque para mim, pessoa que fala que é ateu, ela se tornou inimiga de Deus. Então, automaticamente, ela já crê em Deus e já se coloca contra ele, né? Então, o que essas pessoas fazem? Querem falar que Deus é mau por ter feito a árvore do conhecimento do bem e do mal e ter dado ao homem a oportunidade de escolher entre o certo e o errado, sabendo que às vezes ele escolheu errado. Fala que Deus é mau porque castiga os maus, porque quer obrigar pessoas a servi-lo. Tem gente do mundo que vai falar esses absurdos, mas tudo é mentira do pior nível possível. Tudo que são argumentos de pessoas que vão ter coragem de fazer isso aqui, que vão ter coragem de blasfemar contra Deus, mesmo Deus castigando elas pelos pecados que elas estão cometendo continuamente, eles ainda vão se levantar contra Deus. Nem no leito de morte, como está acontecendo aqui, vão se arrepender. Vão reclamar de Deus agora, tem sol demais, não, agora é trevas. Então Deus vai fazer que um anjo derrame uma taça da ira sobre uma cidade específica, onde o governante mundial, né, onde está o trono, da besta, né? Então, sobre o trono da besta, e o reino da besta ficou em trevas. O reino da besta, esse governo mundial, ficou em trevas. Sem luz, talvez sem energia elétrica, né? Não tem mais energia elétrica, acabou a energia elétrica. Por quê? Energia solar, poderia até ter, mas esse sol forte, com certeza, se tivesse alguma energia solar, queimou tudo. Né? Qualquer placa fotovoltaica capaz que derreteu. Essas feridas fez as pessoas blasfemar, agora já não tem energia solar também se tivesse, porque ficou em trevas. E veio escuridão sobre esse reino. As pessoas continuaram, melhor dizendo, a blasfemar contra o Deus dos céus. Por quê? Por causa das dores, das feridas que eles estavam recebendo, o castigo, mas eles não perceberam. Isso veio por nossa culpa. Não, para eles era culpa de quem mandou. A culpa é de Deus. E ele que está mandando isso aqui. Se ele não estivesse mandando isso aqui acontecer, não estava acontecendo. Mas esse é o castigo de Deus. Deus está retribuindo a cada um segundo as suas obras. Você vai ver isso várias vezes escrito em Apocalipse. No relato do Evangelho também. Quando Jesus fala do tempo do fim, segundo as suas obras. Deus vai retribuir a cada um aquilo que o homem planta, isso é que o homem vai colher também. Verso 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, ou espíritos malignos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos ou milagrosos, né? Eles vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É incrível como que é a manifestação das trevas, né? Pessoas se reunindo para lutar contra Deus. Mas você pensa
Que todos vão estar marchando e lutando assim, olha, vamos lutar contra aquele que criou todas as coisas? Não, eles não vão fazer isso. Eu vou dar uma dica para você, para que você veja como funcionam as coisas no mundo espiritual. Quando Jesus apareceu para Saulo de Tarso no caminho de Damasco, quando Saulo estava indo lá para prender crentes, prender discípulos de Jesus, Jesus já estava no céu já tinha morrido por nós e ressuscitado, mas ele estava indo a Damasco, ele caiu ali, não foi do cavalo, possivelmente, porque eles nem de cavalo andavam, ou era mula ou era a pé as viagens, ou jumento, melhor dizendo, ou era a pé. Mas aí ele caiu no chão e ficou cego. O que Jesus falou para Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo Jesus? Literalmente não. Ele estava perseguindo os discípulos de Jesus. O povo preparado para Jesus. A igreja. Da mesma forma como o povo de Jesus, os discípulos, aqueles que creram nele, quando Saulo os perseguia, estava perseguindo o próprio Senhor Jesus, aqui, esse povo que se levantou para lutar contra Deus, está na verdade se levantando contra o povo de Deus. Lembra que eu já falei para vocês o que Jesus vai fazer quando ele vier glorioso dos céus e nos ajuntar-se conosco nos ares? Nós estaremos junto com ele para sempre. Para onde Jesus vai? É para o céu? Não, o céu é para a gente se reunir. Para onde Jesus vai? Para a cidade de Jerusalém. Porque o próprio Jesus disse que Jerusalém é a cidade do grande rei. Cidade do grande rei. Por acaso Jesus estava falando de Pôncio Pilatos, que estava lá? Ou do Herodes o Grande, que viveu ali antes dos Herodes que viviam ali naquele tempo? Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando de si mesmo, ou de Deus, que por consequência deu o reino para o filho dele. Então, a cidade do grande rei, Jerusalém. Eles vão se ajuntar. Os reis que vêm do Oriente, o leste, o rio Eufrates. Se você atravessar, tem o rio Tigre, a gente fala, aqui no nosso país, a gente conhece a Mesopotâmia ali, as terras entre os rios, como o rio Tigre e rio Eufrates. Atravessando o rio Eufrates, você chega ali próximo da terra de Canaã, da terra de Israel. Por que tem que ser aberto o rio Eufrates para os reis do Oriente passar para lutar contra Deus? Porque eles vão lutar contra o povo de Deus que está no lugar específico. Ou seja, Jerusalém. Todos entenderam aqui essa linha de raciocínio? Então eles vão lutar contra Deus como? Eles vão dar tiro para cima? Raio laser, bazuca, lança-míssil, lança-foguete? Não, eles vão lutar contra os servos de Deus. Eu já falei para vocês que nem os demônios se atrevem a se levantar contra Deus. Eles vão lutar contra os servos de Deus, contra o povo escolhido de Deus, judeus e gentios, crentes em Jesus, aqueles que foram remidos, resgatados. Então, eles serão reunidos para lutar aqui contra Deus. Estamos aqui, Apocalipse, capítulo 16, paramos no verso 12, 15? Verso 15. Jesus ele está recordando uma coisa que ele já falou, Ele diz assim, eis que vem como ladrão. Por que Jesus vem como ladrão? Exatamente, a gente não sabe o dia nem a hora. O ladrão liga para a casa da pessoa que vai roubar, deixa tudo pronto aí na garagem para eu levar. Pode deixar a porta aberta, trancada, não vou fazer mal para ninguém, não, deixa aí que eu vou roubar. E não avisa, vai de surpresa, Então, eis que vem como ladrão, ou seja, de forma inesperada. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu
e não seja vista a sua vergonha. Você vê que é até interessante, eu estou lembrando agora de uma passagem bíblica, eu não sei em qual dos relatos do Evangelho que está, se é Mateus, Marcos, Lucas, João, acho que é em João, fala que um dos discípulos de Jesus estava dormindo embrulhado num lençol, só que ele estava nu. Né? Aí, quando Jesus foi preso, tentaram catar o lençol ali, né, para pegar ele, e ele fugiu nu. Né? Possivelmente não era nu mesmo, assim, sem roupa nenhuma, apenas com roupa de baixo, né? Então, já representando aí essa nudez. Ou seja, que você não seja pego desprevenido, que as suas vestes de louvor, que a sua vida sendo um hino de louvor a Deus, esteja presente, que a sua vida seja para glorificar a Deus e seja encontrada assim no momento da vinda do Senhor Jesus. Então Jesus está lembrando, olha, está falando de muita coisa ruim aqui, não está? Pois é, para você não fazer parte dessas pessoas que estarão recebendo essas taças da ira de Deus, preste atenção que eu vou vir como ladrão. Então conserve com você as suas vestes. Continue louvando a Deus de todo o seu coração, servindo Ele de todo o seu coração. Para que você não seja envergonhado. Parafraseando o que Jesus disse, seria algo nesse sentido. Todos entenderam isso? Então vamos ao verso 16. Então os 13 espíritos os reuniram do lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Na verdade, Armagedon é uma transliteração de Har Megido. Har Megido. Har Megido é o vale do Megido, né? Um vale. Inclusive já existiram muitas batalhas da época de Napoleão. Acredito que na época do Império Sírio também, do Império Romano, muitas batalhas aconteceram nesse lugar já, né? No vale do Megido, Har Megido, e aí foi transliterado como Armagedon. É interessante que todos, e esse lugar é um vale, mas assim, hoje é dividido entre várias terras, tá? Não é só uma pessoa que é dono desse lugar, tem muita coisa que faz parte aqui. Mas é um lugar que dá e sobra para exércitos inteiros de milhões de pessoas se juntarem. Então é algo literal, tá? É algo literal. Vai acontecer isso. Vai acontecer uma batalha sendo ajuntada lá, sendo colocada ali essa batalha, e esse povo quer lutar contra o povo de Deus. Eles não vão, como eu disse para vocês, eles não vão apontar a arma para cima e atirar para o céu. Ninguém vai ser doido de fazer isso. Quando eles quer dizer que está querendo lutar contra Deus, é contra os seus servos, os seus escolhidos, os seus ungidos, o povo dele. Vou lembrar os irmãos, o povo de Deus é o povo de Israel. E nós passamos a ter direito às promessas desse povo, fomos enxertados como uma oliveira brava, um zambujeiro, como está escrito em Romanos, nessa oliveira verdadeira que é a nação de Israel. Então nós passamos a ter direito nas promessas que são desse povo eleito e escolhido de Deus, o povo israelita. Tá? É impossível você dissociar a palavra israelense que o povo quer chamar hoje, para até dissociar das escrituras, né? É impossível você desassociar do judeu, hebreu, povo de Israel, descendência de Abraão, Isaac, Jacó, o povo escolhido de Deus. É impossível você fazer isso. O mundo tenta, mas não é possível fazer isso, porque é um povo que Deus elegeu, que Deus escolheu. E vamos prosseguir aqui. Verso 17. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões
e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. E olha que no dilúvio aconteceram terremotos também. Todo mundo já ouviu falar da Pangeia e da teoria da deriva continental, né? Falando que os continentes eram um só. Isso bate certinho com a Bíblia, tá? Que a Bíblia fala que Deus, quando criou a terra, disse: ajunte-se a terra num só lugar e apareça a porção seca. Ou seja, tinha um só continente antes do dilúvio. Depois do dilúvio, se movimentaram ali as placas tectônicas, né? Como a ciência chama, né? E aí nós temos os continentes como são conhecidos, né? Aí era a Pangeia, né? Pangeia significa toda a terra era um lugar só. E aí se espalhou e formou esses continentes que a gente conhece aí. Inclusive nós estamos num pedaço dessa terra que era uma só antes do dilúvio. E teve terremoto. Foi um evento cataclísmico que não envolveu somente inundação, o dilúvio. Envolveu muito mais coisa. Mas é importante que você veja que aqui fala que esse terremoto será o maior de todos. Pensa bem quantos terremotos já teve, o desastre que acontece quando tem terremoto. Mas esse será o maior, né? O maior de todos eles. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. Desde quase 6.000 anos atrás, nós estamos no ano hebraico 5.782 da criação do homem, né? O calendário é contado a partir de Adão. E nunca teve um terremoto como vai ter esse aqui. Verso 19. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Ou um talento, né? Cada. É uma medida para massa. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Dá para acreditar? O ímpio, olha, quando você pega uma cera de abelha ou parafina, você coloca no sol, o que acontece? Derrete. Quando você coloca o barro no sol, o que acontece com ele? Seca. Ou seja, o sol manifesta o estado das coisas. Aqui, esses seres aqui, debaixo de pressão, debaixo de agonia, debaixo de aflição, manifesta quem eles são. Eles são pessoas que blasfemam contra Deus. Eu pergunto para você e para mim, nós não estamos vivendo nem perto do que vai acontecer contra os ímpios nesse tempo aqui. Mas quando vem um aperto na nossa vida, como é que a gente reage? A mensagem que tem para hoje para a gente, além da esperança que a gente tem que ter para estar no lugar certo nesses dias aqui, nos dias das taças, nós terminamos o capítulo, né? Nos dias da taça da ira de Deus, a mensagem que nós temos além dessa de esperança, de estarmos no lugar correto, junto com Jesus, né, nesse dia, é o que a gente faz quando vem a aflição, quando vem a angústia, quando vem um tempo ruim. Qual é a nossa reação? A gente faz igual o ímpio, que levanta e fala que com Deus que não está adiantando nada servir Ele, que não adianta nada isso ou aquilo. Quando bate o desespero é assim que a gente reage? Ou a boca fala do que o coração está cheio, ou a gente começa a falar de fato que confiamos em Deus. E não a falar apenas, mas a mostrar que a gente confia nele. Você pode ficar nervoso, pode ficar chateado, pode ficar bravo, mas as palavras que vão sair da sua boca as mesmas palavras de Jó, né? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor.
Ou seja, independente se esteja tudo bem, esteja tudo mal, louvado seja Deus. Deus é digno de ser louvado quando tudo está bem e Deus é digno de ser louvado quando tudo vai mal, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Se não fosse por Ele, a gente nem existia. E além dele nos trazer a existência, Ele nos trouxe ao reino dele e à vida verdadeira em Jesus Cristo. Então que a gente venha guardar isso no nosso coração. Essas 7 manifestações de ira de Deus aqui, 7 taças, vão ser derramadas. Se vão ser 7 tacinhas mesmo, né? Eu entendo como vasilhas, né? Taça, tem gente que já pensa tacinha de cristalzinho, né? Naquele tempo não era assim, que era visto taça, né? Então, essas 7 taças, acredito que são realmente 7 taças, independente disso, o que elas desencadeiam? São esses 7 manifestações de pragas vindas de Deus sobre a terra para castigo dos ímpios. Toda essa maldade no mundo vai ser castigada no tempo certo. Isso aqui ainda não é o último castigo, né? Então é isso. No próximo capítulo, capítulo 17, nós vamos entrar em detalhe sobre o castigo dessa Babilônia, que nós já falamos aqui várias vezes, né? Ou Babel, né? Que é esse grande governo mundial ímpio, né? Então nós vamos falar sobre isso e espero que vocês não faltem na próxima reunião. E que Deus nos abençoe e nos ajude a viver conforme a vontade dele.